aqui cheio do poder, da presença, da ministração de Deus. Amém? Eu fui convidado para ministrar no retiro de jovens e adolescentes, e eu tenho algo no meu coração que é muito forte. Eu tenho muito zelo pelo que acontece quando você tira uns jovens e adolescentes da sua igreja, da sua rotina normal, leva para uma chácara, como eles estão lá, ministra, injeta neles tudo que tem de Deus, e traz palavra, e traz mover. Como lá não há preocupação com o tempo, com o horário, que eles estão lá, né, confinados lá na chácara, para receber tudo que tem de Deus para a vida deles. Há uma liberdade maior, Deus vem e move, só que eles não vão ficar lá. Eles vão sair de lá e vão voltar para cá. E quando eles voltarem para cá, eu tenho um certo zelo, uma certa preocupação, que casa eles vão encontrar quando eles voltarem depois de tantos dias sendo tomados por Deus? Que igreja eles vão encontrar depois de tantos dias sendo tomados por Deus? E quando falaram que eu ia ministrar aqui também na igreja, eu agradeci a Deus, falei, Deus, que legal. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito junto. O que está sendo injetado neles lá, tem que ser prevenido aqui. Eles vão chegar aqui com toda essa bagagem, eles vão voltar com todas essas expectativas, eles vão chegar aqui, eles foram ensinados nisso, prepara a sua casa, prepara o seu coração, prepara a sua igreja. Então eu quero ministrar aqui o que eu ministrei lá, o que eu estou ministrando lá, ministrei ontem, vou ministrar lá hoje de novo, ministrar amanhã, mas eu quero preparar vocês para recebê-los. Mas, Fabiano, meus filhos não estão lá, meus filhos não participam, nem tenho filhos, então os meus filhos ainda não têm idade para estar lá, meus filhos não foram lá. Você talvez não tenha teus filhos biológicos lá no retiro, mas você está aqui como pais, como igreja de pais daquela geração. Essa igreja, vocês são a referência, vocês são os mantenedores, vocês são a fonte de provisão, vocês são os educadores daquela geração, sendo pais biológicos ou não. E como vocês irão recebê-los, como vocês irão dar esse retorno para eles, como vocês irão suprir as expectativas de tudo que Deus está ministrando na vida deles, é algo que me preocupa muito. É muito comum a gente ver jovens que vão para um retiro no final de semana, num feriado, e quando voltam todos empolgados, o que encontram na igreja, o que encontram em casa, apaga aquele fogo. Ou então, se não apaga, ao invés de gerar bênção, ao invés de gerar harmonia, gera atrito. O cara volta do retiro e começa a brigar em casa por causa daquilo que o pastor ministrou. Então, é algo que não faz sentido. A obra, para ela ser completa, ela precisa andar juntos. A família receber esses jovens e adolescentes que vão voltar desse retiro. Vocês se abrirem para aquilo que eles vão compartilhar. Eles receberam lá e talvez até por imaturidade, eles entenderam algumas coisas, não é bem daquele jeito. Eles precisam de alguém para ensinar, falar, não filho, isso é bênção sim, mas olha, as coisas são assim, aqui em casa a gente vai fazer desse jeito, uma parceria, uma cumplicidade. E eu quero ministrar isso sobre a vida de vocês, para que como igreja, para que como famílias, vocês os recebam, já conscientes, até mesmo daquilo que eles vão te contar. Você faz cara de surpresa, é mesmo filho, e você já sabia o que ele ia te contar, certo? E você compartilha, você é cúmplice dele, você vive com ele o que Deus está fazendo na vida dele, começou e está fazendo lá nesse final de semana. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o que está sendo ministrado lá neles, e quero depois expor para vocês qual que é a nossa missão como igreja e como pais, ao recebê-los. Abra a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou.
Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quero enfatizar aqui, a criação ansiosamente espera a manifestação dos filhos de Deus, para ser também libertada da corrupção e dos males que há nesse mundo. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, queridos? E o seu filho, o jovem adolescente da sua igreja que está lá no retiro, eles também são esses filhos de Deus. Há um anseio, há um desespero da criação para que a gente se manifeste. Para que aquilo que a gente tem como os filhos de Deus seja manifestado. Há uma busca por referenciais. E se a gente não se manifestar, a gente vai se deparar com situações ruins. Vamos pegar no nosso Brasil, algo mais recente. Melhor música do ano, Pablo Vittar. Que tristeza. É a ausência completa de referenciais. É a ausência completa de talento, em todos os aspectos. Pega todos os aspectos. A música do ano ser dele. A igreja, os filhos de Deus precisam se manifestar. Há um anseio, há um desespero. Precisam nos ver. Precisamos ser alguém que se manifeste. Ei, o que eu tenho para falar, você precisa ouvir. O que você está ansiando, eu sei o que você precisa. Esse anseio justifica o que você deve estar acompanhando, né, na internet, na mídia, em todos os aspectos, a criação, o grande up, que a profissão de coach deu. Né, o coach, ele vem respondendo às expectativas de empresários, vem respondendo à expectativa de profissionais de todas as áreas, tem até o coach ministerial, respondendo às expectativas da própria igreja. Isso está bombando, isso significa que há necessidade, há uma expectativa, há uma abertura, e por favor, me ensina a viver, me ensina a ter estabilidade emocional, me ensina a ter estabilidade mental, me ensina a pensar direito, me ensina a sentir direito. As pessoas estão ansiosas por alguém que faça isso. Esse alguém, os filhos de Deus, eu estou ali no retiro chamando de heróis. E o tema da minha série de ministrações ali no retiro é Comunidade Cristã Marvel. A Marvel é responsável pelos os grandes heróis. Né? Aos defensores da Liga da Justiça, eu já explico por que eu não peguei a Liga da Justiça e peguei o Marvel. Os heróis que a galera curte, e a gente fala galera aqui, se você for meu parceiro, eu também curto. Né? Assisto, acompanho, tento ir nos lançamentos, não sou fã das histórias em quadrinho, tem gente que já sabe o que vai acontecer no filme, porque acompanha as histórias em quadrinho, mas os filmes eu estou sempre acompanhando, e sou o último a sair da sala do cinema, porque toda vez que acaba o filme, ainda tem os adicionais, em todo filme da Marvel. Eu fico lá com os meus filhos, assistindo e esperando acabar tudo. E a Marvel traz isso, traz aquela coisa da pessoa normal, ser humano normal, que por um talento, por uma característica que nem depende dele, por um experimento tecnológico, ele vira a salvação da humanidade, ele vira a solução dos problemas. E a Liga da Justiça, que também tem desses, eu não pude trazer por culpa do Superman. O Superman, ele é muito Jesus Cristo, né, queridos? Ele é muito messiânico, né? O jeito que ele veio, os poderes que ele tem, o fato dele ser imbatível, e o que eu quero trazer, se pegar Jesus como referência, alguém com o poder de Jesus, uma coisa tão sobrenatural, tão acima, eu tiro o que a Bíblia nos ensina, que além de Jesus, Ele mesmo nos disse
que nós faríamos coisas tão grandes quanto ele já fez, mas sendo nós como nós somos. E a Marvel traz os heróis, aqueles heróis normais. Um lá é um playboyzinho rico, certo? Só que inteligente pra caramba, aí ele vira o Homem de Ferro. O outro lá é um piá, ninguém dá nada para ele, mas ele participa de um experimento, de uma injeção, ele vira o Capitão América. Né? Aí tem lá uns funcionários lá que vão para o espaço, tem um acidente no meio do espaço, aí virou o Quarteto Fantástico. Mas são pessoas o quê? Normais. São pessoas normais, como eles, como vocês. Eles estão sendo injetados lá, no desafio de serem heróis dessa geração. A comunidade cristã Marvel que eu proponho na série é uma igreja de heróis. Uma igreja de pessoas normais, que com características, particularidades, ou através de uma experiência muito especial, transforma-se a resposta para essa geração. E eles vão sair de lá acreditando que eles são heróis. E quando eles chegarem aqui, eles precisam continuar acreditando que eles são heróis dessa geração. E a ministração para vocês, como igreja dessa geração, para vocês como pais dessa geração, o nome dessa ministração é Pais de Heróis. A Bíblia compartilha muitos heróis. Ela conta a história de pessoas que mudaram a história da geração deles, a história da cidade, da nação deles. A história deles, desses heróis, a gente até conhece. Mas eu quero mostrar para vocês quem eram os pais desses heróis. E vocês vão perceber uma coisa. Os pais desses heróis, eles têm mais erros do que acertos. Isso é para te encorajar. Para te encorajar. Deus pode. Né? Porque às vezes você começa a ver as coisas assim, péssimo, falo isso como pai. Você começa a ver tudo que você tinha que ter acertado, você não acertou, vai trazendo peso, e não é essa a ideia. Não é te trazer peso e condenação. É te trazer total dependência de Deus e te mostrar a importância que você tem em transformar no seu filho, ou transformar nessa geração da sua igreja, nesses filhos de Deus, que serão a manifestação que a criação está ansiando. Você ser esse canal para transformar, para fazer essa geração ser isso. Eu vou ver 3 casos, 3 pais na igreja, da Bíblia, pais de heróis. E vamos aprender com eles. Vocês vão ver muito mais do que não fazer, do que exatamente o que precisa ser feito. E vamos entender que o que precisa ser feito mesmo, queridos, é a gente depender, como pais, como igreja dessa nova geração, totalmente dependentes da graça e do mover de Deus na vida dos nossos filhos, na vida dessa geração. Quero começar vendo a história do pai de Davi. Davi, a gente sabe, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, cara sensacional, um herói. Davi, rei Davi, herói, desde piá, desde matando leão, matando urso, desde matando Golias, desde virando rei, sensacional. Um adorador. Mas e os pais dele? E a família dele? 1 Samuel, capítulo 16. Abram lá, queridos. 1 Samuel, capítulo 16. Vai lá no versículo 10. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Acompanha lá comigo. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue.
Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Esse relato foi o relato que Davi foi escolhido por Deus como o próximo rei de Israel. O próximo rei é sempre escolhido enquanto o atual rei ainda está vivo. E a escolha do rei não era feita da pessoa, a escolha do rei era feita da família. E o próximo rei, segundo a direção de Deus para Samuel, era da família de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o caçula. Samuel avisa: ei, eu vou aí, o próximo rei é da tua família. Chama seus filhos, que Deus vai me mostrar quem que é. Jessé chamou 7. E Davi? Não. Davi, na opinião do pai dele, não ia dar. Os outros filhos de Davi, os irmãos de Davi eram grandes, fortes, guerreiros. Estudiosos consideram que a família de Jessé era uma família muito abastada, né? Vem lá de Boaz, uma família rica. Então o exército de Israel não tinha um treinamento oficial, só tinha um treinamento pago. E os filhos de Jessé treinavam para serem guerreiros, treinavam. Então existe essa especulação de que era uma família que os irmãos de Davi eram guerreiros que treinavam por causa da estrutura financeira que a família tinha de poder pagar esse treinamento. Então eram todos grandes, fortes, acostumados com guerra, com treinamento. E Davi era pequenininho, bonitinho, ruivinho, cuidava das ovelhas. Era o caçula. E na hora que foi escolher o rei, que era da família, o próprio pai olhou para os 8 e falou: esses 7 aqui talvez, mas Davi, não. Davi não. Situação difícil de Davi. Na visão de Davi, na posição de Davi, nem o pai acreditava nele. E quando ele está ali, Samuel chega e fala: cara, não é nenhum desses. Não tem outro filho, não? Outro filho, tenho, rapaz, Davi, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Chama ele, tem que ser daqui, os outros 7 não são, a gente não come enquanto esse cara não chegar. Chegou, é ele. Davi, é ele é o rei. E queridos, como igreja, como pais, a gente precisa olhar para essa geração. E a gente não pode correr o risco de decidir o futuro deles no lugar de Deus. A gente não pode desacreditar no que Deus pode fazer através da vida deles. Há coisas que acontecem entre Deus e os seus filhos. Há coisas que acontecem entre Deus e os jovens e adolescentes da sua igreja que você não sabe. Madrugadas, noites, sonhos, pesadelos. Há uma guerra espiritual na vida dos seus filhos, na mente deles, nas angústias, nas conversas, que você não tem noção do todo. Você não tem noção de tudo que Deus está fazendo na vida dele. Jessé não tinha noção do relacionamento de Davi com Deus. Jessé não tinha noção do que Deus estava preparando para Davi. Ele era um pai desligado do propósito de Deus para a vida do filho. Ele não estava antenado. Ele agiu da forma natural. Pô, vai ser rei, tem que ser guerreiro, essas coisas. Tá, vou chamar os outros 7. Davi não. Pequenininho demais. Bonitinho demais. Só sabe cuidar de ovelha. Mal sabia Jessé que ele já estava matando leão e urso no braço para cuidar dessas ovelhas. Mal sabe você, pai, eu me incluo nisso, mal sabemos nós, igreja, mal sabemos nós, pais, quanta batalha os nossos filhos passam e estão vencendo
e estão se tornando verdadeiros gigantes. E a gente acha que ele é o nosso filhinho, pequenininho, bonitinho, legalzinho lá de casa. Em contrapartida, junto com isso, eles podem estar virando verdadeiros monstrinhos, e a gente não sabe. Com a internet, com tantos assédios que eles sofrem, a gente tem que tomar muito cuidado, para ficar antenado no que Deus tem feito na vida deles, no que Deus tem feito com os nossos jovens e adolescentes das nossas igrejas, o que Deus tem feito dentro da nossa casa com os nossos filhos, e saber interpretar, o que Deus tem de propósito para esse filho. A gente toma nós por referência. Eu vivi uma experiência lá em casa. Na minha infância, meus pais não me deixaram aprender a surfar. E eu queria muito surfar. Surf para eles era do diabo, né? Com certeza todo surfista ia morrer afogado. Eu falava, mas gente, ninguém morre afogado surfando nessa praia. Por que eu vou morrer afogado se eu tiver uma prancha, se eu aprender a surfar? E não me deixaram. Passei minha infância e adolescência, todo aniversário, meu aniversário é novembro, a gente ia para a praia em dezembro, janeiro, eles pediam um dia de aniversário, eu pedi uma prancha. Não me deram, nunca. Porque senão eu ia morrer afogado, porque eles estavam, prancha e moto. Eles nunca me deram, nem prancha, nem moto. Aprendi a viver sem prancha. Mas agora eu cresci, certo? Agora eu posso comprar minha prancha sem pedir para eles, né? E eu comprei a minha prancha. Fui consultei os surfistas que eu conheço, tal, a galera, falei, que melhor prancha tem? Tem que ser o pranchão. Falei, por quê? Porque daí não precisa fazer manobra. Eu falei, mas não entendi. Veja, Fabiano, já está com 40 anos. Eu falei, tá bom, entendi, para. Tá bom, entendi. Então é só você subir na prancha, uma prancha mais lenta, tal. Comprei meu pranchão, levei lá para a praia, vou aprender a surfar, chamei o professor me ensinou. E, gente, assim, eu me habituei bem à prancha, curti a ideia, tal, o descer as ondas, foi muito legal, mas uma coisa me atrapalhava, as ondas. As ondas me derrubavam, não me deixavam subir na prancha, e eu sofri pra caramba. Mas vou lá brincar de vez em quando com tudo que eu sei, quase nada, mas tudo que eu sei, realizei meu sonho, né? Aí eu levo meus pais para a praia e falo, agora vocês vão ver o que eu quero ter feito desde os meus 10 anos de idade. Aí lá e mostro para eles que eu estou sabendo surfar, sabendo ficar em pé na prancha, sabendo descer as ondas. Fui para a praia esse ano, meus filhos, um de 8 e outro de 10. Papai, ensina a gente a surfar? Falei, ai meu Deus do céu. Eu já não sei quase nada, e todas as palavras dos meus pais vieram na mente. Falei, meu Deus, eles vão morrer afogados, eles vão pegar essa prancha, eles vão ver um monte de coisa. Eu falei, olha, eu não sei quase nada, mas o que eu sei eu vou te ensinar, certo? Fui lá, eu sofri para conseguir ficar em pé na prancha. Ensinei eles, fiz como o meu professor fez, ensinei na areia, tal. Levei eles para a água, em 2 ondas. Eles já estavam ficando em pé na prancha. Na 5ª onda, eles olharam para mim e falaram, papai, mas não tem mais nada para fazer, não? Eu falei, filho, eu só sei isso, eu sofri tanto para aprender isso, e você está falando que você não tem mais nada para fazer? O papai só sabe isso, o próximo agora é só um professor. Aí eu expliquei para eles a diferença de pranchas, uma prancha. Então na próxima temporada vamos ter uma prancha menor? Eu falei, vamos pensar. Pronto, arranjei para a cabeça, né? Por quê? Eles vão muito mais longe do que eu. Eles têm um potencial muito melhor do que o meu. Eles têm uma idade, uma agilidade, uma rapidez de aprendizado muito melhor do que a minha. Eu não posso tomar a mim como base. O que eu sofri para aprender, eles sabem rápido demais. Tecnologia, então, não quero nem citar. É ridículo, passo raiva, né? E olha que eu sou bem conectado, bem agilizado com isso, mas é impressionante a agilidade deles para pegar um computador, um tablet, alguma coisa e sair metendo o dedinho, funcionando e fazendo as coisas acontecerem, que dá até medo, né, para acompanhar e tudo mais. Ainda bem que a tecnologia nos ajuda e eu recebo relatório. Tudo que eles fazem no tablet deles, eu recebo um e-mail. Então, eu sei tudo que eles entraram, todo o relatório, todos os dias, eu entro lá e vejo o que eles estão fazendo. Corro o risco de eles saberem disso e estarem me enganando, eu não sei ainda, né? Mas, por enquanto, a princípio, não. A princípio, está tudo acompanhado, tudo supervisionado. Mas é um desafio. Eles vão muito longe. Eles vão muito mais rápido.
A gente não pode fazer o que Jessé fez, de limitar. A gente precisa expor os nossos filhos a tudo que Deus pode fazer, a tudo que Deus pode querer fazer com eles. Lá na igreja, quando eles estão lá no culto, eles veem o apelo para a salvação. Aí as pessoas se convertem. Aí é inevitável, eles vão perguntar o que aconteceu, o que a pessoa fez, o que é aquele processo. A gente explica. Aí eles perguntam, mas eu vou para o céu? Eu falo, olha, vai para o céu quem faz o que aquela pessoa fez. Aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não, papai, mas eu vou para a igreja com você todo final de semana, eu não vou para o céu. Eu falei, não vai. Explicando para os dois. Os dois estão ali. E a gente ora. Deus precisa trazer salvação, manifestar a sua salvação. Sexta-feira passada, no culto dos adolescentes da comunidade Alcance, estava eu com os dois lá, no culto. Louvor, pregação, foi um testemunho de uma adolescente de cadeira de rodas que foi curada. Foi a pregação. Um apelo normal. Apelo era totalmente fora de contexto de salvação. Não tinha contexto, não tinha nada a ver com isso. A Rafaela, de 10 anos, começou a chorar. Chorar. A gente perguntou, filha, o que está acontecendo? Eu não sei. Então deixa chorar. Chorando. Chegou uma hora que ela chamou a gente para falar. E ela soltou a frase: eu quero entregar a minha vida para Jesus. A gente orou ali com ela. O Enzo ficou ali já olhando. Agora o Enzo está cheio de perguntas. O que aconteceu com a Rafaela? Certo? Eles estão ali. Quando que vai acontecer? A gente, como pais, torce, a gente quer, a gente anseia por esse dia, mas a gente não consegue. É Deus. A gente não consegue programar, a gente não consegue obrigar. A gente tem que oportunizar. A gente tem que trazê-los para onde pode acontecer. Então eles estavam no culto, onde tinha uma adolescente pregando, ele estava ali, a presença de Deus estava ali, o mover estava ali, em algum momento na palavra, em algum momento, e eu não sei quanto da palavra que eles absorveram, 8, 10 anos, uma pregação de 40 minutos, não consigo dimensionar o quanto, mas foi suficiente para o Espírito Santo encontrar o canal do coração da Rafaela e trazer para ela um desejo de dentro para fora de entregar a vida para Jesus. Nós como pais, nós como igreja, nós temos que oportunizar tudo para o mover de Deus na vida dos nossos filhos. A gente não pode definir o futuro deles no lugar de Deus. O que Jessé fez com Davi, eu não sei, a gente tem noção que Jessé esqueceu Davi. Eu não sei se Davi em algum momento ficou sabendo que o pai dele tinha esquecido dele. Desconheço algum relato que Jessé teve consciência que o pai dele primeiro chamou só os 7 e depois, só porque os outros 7 não foram, ele chamou Davi. Mas esquecer de um filho é um pecado, né? Você que assistiu Esqueceram de Mim, aquilo é lenda. Nenhuma criança fica feliz e tem autonomia e autenticidade até para prender bandido quando é esquecido pela família. Você esquecer do seu filho, você esquecer dos seus jovens e adolescentes, você abandonar esses jovens e adolescentes, deixa eles para lá, fazer isso como igreja, uma igreja que esquece essa geração, pais que esquecem seus filhos, o trauma é grande, né? A dor é grande na vida dele. Administrar rejeição, administrar esquecimento, é uma dor incalculável. Então nós como pais, nós como igreja, precisamos olhar para essa nova geração, precisamos olhar para os nossos filhos, sabendo que Deus vai levá-los muito mais longe do que a gente foi. Saber que há coisas de Deus fazendo na vida deles que a gente não tem noção. Que há coisas que o diabo quer fazer na vida deles que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente confiar que Deus, no momento dele, sempre oportunizando, a gente oportuniza, deixa Deus fazer a obra que tem que ser feita. Amém, queridos? Isso é o que Jessé, pai de Davi, nos ensinou.
Vamos ver mais um pai? O pai de José. José também, um heróizaço, né? O cara mudou a história de uma nação, inteligentíssimo, governou, acabou com a fome na região, virou o único polo onde tinha alimento, por estratégia administrativa. Né? O cara era um estrategista, um administrador, de uma inteligência emocional e uma inteligência para negócios e para administração raríssima, nos ensina muito. Um herói. E o pai dele? Vamos ver? Gênesis capítulo 37. Abram lá, por favor. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Olha o que diz lá. Ora, Israel, outro nome de Jacó, que é o pai de José, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A gente vê aqui Jacó, já tinha mudado o nome para Israel, tendo os filhos, e depois de um bom tempo, vem um filho que a gente chama de temporão, né? Aquela escapada. Os pais já tinham, a princípio já tinha fechado a fábrica, não era para ter mais filho, veio José. Isso alegrou demais o pai dele. E a Bíblia relata, ele gostava muito mais de José do que dos outros. Os outros perceberam. Começaram a odiar José. E não se relacionavam amigavelmente. É inegável, tanto Davi quanto José, eles têm um projeto especial de vida que nasceu no coração de Deus. São os heróis. São os heróis. O teu filho vai voltar para casa crendo muito que ele é um herói. E eu também creio. E eu preciso que você creia. Os jovens e adolescentes da sua igreja vão voltar crendo na graça de Deus sobre a vida deles para serem heróis dessa geração. E a igreja precisa injetar e acreditar junto. O que você não pode é, por causa disso, gerar um clima de preferências ou de preterências. Os preferidos e os preteridos. Os melhores, os piores. Os que têm privilégio e os que têm obrigações. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ao contrário do que você pensa, quando você estabelece um clima de preferência, quando você estabelece um relacionamento de preferências, né, de comparações entre filhos, entre jovens, entre adolescentes, ao contrário do que você pensa que o preferido vai se dar bem, a Bíblia já nos ensina, dá todo mundo muito mal. Quem é rejeitado, quem é comparado para menos, tem que administrar a rejeição, administrar a inferioridade, administrar as obrigações, enquanto o outro tem privilégios. É uma sequência de crises. E quem é preferido, ele acredita que ele é preferido. E eis um adulto problemático. Os professores que o digam. Quando o ser preferido em casa chega na escola com 45 alunos na sala e ele ainda acha que ele é o preferido. E quando você chama os pais para conversar,
os pais confirmam, não, ele é o preferido. Que desespero. Gerar preferência, gerar comparação, gerar superioridade, gerar inferioridade, não faz bem para ninguém. E Jacó sofreu, o pai também sofreu. Vendo os irmãos aprontar cilada para pegar José, vendo os irmãos mentirem, venderem o irmão, e dizerem para o pai que estava morto, que tinha sido atacado por bichos. O pai sentiu essa dor. Os irmãos, a peso na consciência de conviver com aquela mentira, de ter vivido, de ter criado toda aquela situação. E José ralando, para Deus e Faraó e os prisioneiros mostrarem para ele: ô filho, se esperta, você é o preferidinho do teu papai, aqui, velho, vai ter que ralar. Aqui a coisa é bruta. Aqui a coisa é séria. José teve que aprender isso a duras penas. Fortaleceu ele? Fortaleceu. Ele aproveitou todas as oportunidades para mostrar todo o talento dele? Aproveitou. Que mostra a inteligência especial que José tinha. Mas ele podia ter chegado onde chegou, sem ter passado pelo que passou. Não fosse a cultura da preferência. Queridos, eu tenho 2 filhos. Os 2 têm características totalmente diferentes. Certo? É um checkmate em horóscopo. Os 2, a princípio, é para ser do mesmo signo. Era para ter as mesmas características. Nada a ver. Furadíssimo. Não acredite nisso. É balela. Eu tenho em casa, eu comprovo. Os 2 nasceram 2 anos depois, e 1 semana de diferença, a data, 24 e 31. Era para ser o mesmo signo, segundo o horóscopo. Era para ter personalidades iguais, era para ter reações iguais, ou parecidas. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tem coisas que eu acho o máximo na Rafaela, tem coisas que eu acho o máximo no Enzo. Tem coisas que eu tenho vontade de esganar a Rafaela. Tem coisas que eu tenho vontade de espremer o Enzo, porque ele está fazendo aquelas coisas. Eu não posso, em momento algum. Eu não tenho esse direito de deixar de forma clara qualquer preferência pelo acerto ou qualquer potencialização do erro de um deles. Eu sou professor de matemática. Não é uma matéria muito amada de muitos. Lá em casa, a Rafaela, mais velha, começou a ter contato com a matemática antes do Enzo, dentro da escola. E a Rafaela vai bem, não é nenhum gênio, não tira notão, vai de boa, exceto em matemática. Ela sofre com matemática. Já pensei e falei: Deus, o que eu te fiz? Eu sou professor de matemática, minha filha sofrendo em matemática, aula de contraturno, aula de reposição, aula de recuperação, ela tinha que fazer do quê? De matemática. Tem essa frustração, mas tem um lado bom, eu pelo menos consegui ajudar. Se fosse outra matéria, eu talvez não tivesse como ajudá-la. Mas, então, ela pena, fiz a tarefa com ela antes de viajar. Tipo, você vê que o raciocínio lógico, a interpretação matemática das coisas, não faz parte dela, não ativa. É difícil, para ela é difícil. E foi a primeira tarefa de matemática do ano. Na hora que terminou a tarefa, que eu ajudei ela, eu virei para a Juliana e eu falei: prepara, 2018 promete, porque é o começo do ano. É a matéria, teoricamente, mais simples, tem menos coisa. E ela penou na primeira tarefa. A interpretação, o raciocínio lógico, não é o forte dela. O Enzo, 2 anos mais novo, é ligeiraço em matemática.
mas ligeiraço, muito. Pega tudo, faz tarefa, nem pede ajuda. Filho, acabou a tarefa, acabou. Deixa eu ver. Olha lá, está tudo certo. Ligeiraço. Entende, faz, tal. Tão ligeiro, que olha o raciocínio que o Piá teve aos 7 anos de idade. Chegou a prova de matemática dele, certo? Com as últimas 3 questões em branco. Prova de matemática. Tinha estudado com ele, a Juliana tinha estudado com ele. Ele sabia aquela matéria. Aqueles 3 exercícios, a gente fez exercícios parecidos com ele. Estava em branco. A gente falou, filho, por que você deixou esses 3 exercícios em branco? A gente fez, tal. Você não sabia fazer? Você não entendeu? Não, papai, eu sabia. É que, ó, daqui para cima, já dá 6. Já deu a média. Falei, como é que é, Enzo? Não precisava fazer mais, já tinha conseguido ser. Nó, cara. E fechou a média do bimestre 6,1. 6,1. Fui lá na escola, né, a professora, todo final na hora que chega a nota do trimestre, chama os pais para passar o relatório, e ela mostrou 6,1 em matemática. Eu falei, prof, me tira uma dúvida, sem burlar nada, é possível justificar pedagogicamente, de forma correta, colocar o Enzo em recuperação de matemática? Ela olhou para mim e disse, por que você quer isso? Porque tem um acordo lá em casa, se ele ficasse de recuperação em qualquer matéria, ele perde o Xbox. E aqui, olha essa prova aqui, prof. Ele deixou essas questões em branco, eu não sei se ele falou para você, mas para mim ele falou que porque antes já tinha dado 6. Ela falou, ele falou isso? Eu falei assim, é. E eu não quero essa cultura no meu filho, né, de tirar média. Se sabe a matéria, sabe o exercício, não faz porque já tirou a média. Deus livre. Né, é um raciocínio que eu não posso. Está com 7 anos, eu ainda acho que dá chance de mudar. Me ajuda, tem como deixá-lo de recuperação e ele receber a circular e me entregar dizendo que ele está de recuperação? Ela falou, tem, justamente por causa dessa prova, questões em branco eu posso justificar. Então você faz isso para mim, por favor? Faço. No dia seguinte eu só fiquei esperando. Fui buscá-lo na escola. Daí, filho, como é que foi? Tudo bem? Tudo bem. Tem alguma ocorrência, tem alguma cartinha, alguma circular? Silêncio. Filhão, tem alguma cartinha, alguma circular? Tem, papai. Aí do que é? Eu não sei, eu fiquei com 6,1. Você vai brigar comigo, mas eu não sei. A prof me deixou de recuperação em matemática. Aí eu chamei e falei, está vendo, filho? Você ficou de recuperação, você não podia ter deixado aquelas questões em branco. E agora você vai ficar sem Xbox até a próxima prova de matemática. Eu tratei com o Enzo. Só que, em algum momento, ele viu a irmã estudando matemática. E ele percebeu a dificuldade da irmã. E ele foi lá, olhou para o exercício da irmã 2 séries à frente e deu a sugestão para ela resolver o exercício. E ele estava certo. E no que ele estava certo, ele soltou. Criança, né? E, Rafa, você é mais velha que eu, mas eu sei mais matemática que você. Mas na hora eu entrei, parou. Desce Enzo, a Rafa já é toda emotiva, né? Já começou a chorar, tive que ministrar a vida da minha filha, mostrar tudo aquilo que ela é boa, né? Que ela tem dificuldade em matemática, sim, ela tem problema com matemática, sim, mas isso não faz dela um lixo, um traste, não faz nada. Cheguei o Enzo e falei, você nunca mais faça isso, nem com a tua irmã, nem com ninguém. Você é melhor que ela em matemática, mas olha as coisas que você também faz errado. Todos nós fazemos coisas certas, todos nós fazemos coisas erradas. Não existe melhor, pior. Existem pessoas diferentes. Você é diferente da sua irmã. Vai lá e peça perdão para ela. Foi lá e foi pedir perdão para a Rafa. A gente não pode alimentar comparação, inferioridade e superioridade nos nossos jovens e adolescentes aqui dentro da igreja e nem dentro das nossas casas. Isso vai fazer mal para todo mundo. Isso vai fazer mal para você, pai. Vai fazer mal para quem é superior e vai fazer mal para quem é inferior. Não vai ficar ninguém bem. E a história de José mostra isso. Mas, Fabiano, e se o Enzo for um super engenheiro, você não está inibindo o potencial dele? Se ele for um super engenheiro, um gênio, um cara fora do comum,
na matemática, seja lá o que for, a maior torcedora dele vai ser a Rafaela, no que depender de mim. Em momento algum, ela vai ver o potencial do irmão em algo que ela é ruim, ser algo que gere nela rejeição ou desprezo. Pelo contrário, a vitória do irmão vai ser a vitória dela. Que era o que Jacó deveria ter feito. José era especial? Era. Tinha que ser governante? Tinha. Precisamos de um José aqui no Brasil. Né? Precisamos. Tinha que ser? Tinha. Mas o que aconteceu depois, na hora que os irmãos tomaram um susto, que José teve todo aquele momento de cura, que restaurou, e ele falou, cara, sou eu agora que mando nesse negócio, sou eu que mando na parada, traz todo mundo para cá. Na hora que houve aquela restauração, que os irmãos vibraram, José está vivo, e o cara agora é o patrão aqui, a gente é irmão do patrão. Essa alegria que os irmãos tiveram, tinha que ter sido lá na casa de Jacó. O pai tinha que ter gerado isso. Essa cumplicidade e essa parceria entre os jovens e adolescentes, com seus talentos, com suas diferenças, e entre os irmãos dentro da nossa casa. Amém, queridos? Vamos para o último caso. Pai de Abraão. Abraão, a gente conhece. Pai da fé. Obediente ao extremo. Né? Sai da tua terra, tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde? Eu vou te mostrar. Pega e vai. Foi. Queria, porque queria o filho, acreditou, tinha promessa do filho e tal. Veio o filho. Veio Isaac. Está lá o filho crescendo, feliz da vida. Abraão, sacrifica Isaac. Tu tibiou, questionou, perguntou? Não, pegou e falou, vou lá, vou sacrificar Isaac. Obediente, em fé, fez tudo isso, né? Um exemplo de fé, tanto em sacrificar o filho. É uma coisa que me chama muito a atenção, há uma promessa de Deus para Abraão, que a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E se você pegar o texto que conta isso na Bíblia, que Deus pega Abraão, leva para a tenda e pega e fala, olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Sempre que eu li aquele texto, né, sempre me ensinaram, até uns 2 anos atrás, o pastor Luciano Subirá falou o que eu vou falar para vocês aqui. Nessa hora que Deus puxou Abraão para fora da tenda, você continua lendo o texto, Deus pede uns rituais, um sacrifício de animais para Abraão. No versículo 12, o texto fala, e ao pôr do sol, Abraão deitou e dormiu. É uma sequência. Na hora que Deus puxou Abraão para fora da tenda e mostrou o céu e falou, se é que pode contá-las, era de dia. Não é porque era grande. Mas a descendência dele era grande. Era, mas naquele momento ali, Deus estava falando para Abraão o seguinte, a tua descendência é do tamanho da tua fé, porque você não está vendo nada. Era de dia. Então a fé de Abraão é um troço que impacta. É um heróizaço. É um heróizaço. E teus filhos ontem foram encorajados a serem Abraão. A desatar nos poderes que Abraão tinha. Mas vamos ver o pai de Abraão? Vamos ver. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Lá no versículo 2. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O pai de Abraão não cultuava nosso Deus.
Mas eu tirei Abraão da terra da além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. E começa a falar a descendência de Abraão. O pai de Abraão não era crente, gente. Abraão, quando criança, ele não acordava ao som de louvores e hinos e cânticos dentro de casa. O pai de Abraão não orava por ele toda noite, antes dele dormir. O pai de Abraão não ia para a reunião de intercessão, os pais de Abraão não iam para a reunião de intercessão orar pela vida dele, para que ele fosse bem na escola, fosse bem na faculdade, para que ele casasse bem. Os pais de Abraão não eram crentes. Abraão não teve ensino do nosso Deus na sua infância. Especulação, historiadores, estudiosos, a Bíblia não confirma isso, mas é bem possível, é bem provável, que Sem, filho de Noé, tenha sido o canal que Deus usou. Eles viveram juntos 150 anos, Sem e Abraão. O canal que Deus usou para contar para Abraão quem que o Deus que ele servia, o que Deus fez com a família dele, fez com o pai dele, contou para Abraão a história da arca, contou para Abraão o livramento, contou para Abraão o dilúvio. Teria sido o grande pregador do evangelho para Abraão, teria sido Sem, que foi um dos filhos de Noé, um dos maiores propagadores dos poderes do nosso Deus, foi Sem. E suspeita-se, é coerente pensar que teria sido ele também que teria evangelizado Abraão. Abraão se converteu ao nosso Deus. E mais do que isso, queridos, ele virou esse baita herói. E ele criou uma sequência de legado, que eu acho que é a mais importante da história, e a mais citada. Novo Testamento inteiro, você vê os caras citando. O nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Pai, filho e neto. Bem de boa, para Isaac e Jacó foi fácil. Filho e neto de Abraão, a legalidade, todo o legado, todo o ensino, toda a cultura transformada. Agora Abraão é o cara. O pai dele não ensinou ele aquilo. Ele não tinha isso em casa. Ele transformou o legado. De todos os atos heróicos de Abraão, e isso eu passei para essa galera lá no retiro, toda a fé dele, toda a obediência dele, para mim, o maior é a capacidade que ele teve de transformar o legado que ele tinha. Isso para vocês serve como? Primeiro, um alerta. O que você está passando para os seus filhos pode aumentar ou diminuir o trabalho deles, para eles serem alguém segundo o coração de Deus. Há muita responsabilidade sua nisso. Por outro lado, um conforto. Apesar de terá, apesar de mim como pai, Rafa e Enzo têm esperança. É possível. Qualquer limitação minha, qualquer erro meu, qualquer negligência, qualquer falha que eu venha a ter na educação deles. Se Abraão virou o que virou, tendo o pai que tinha, eu nem sou tão ruim quanto terá. E poucos aqui são. Mas tem. Talvez você seja alguém que não serve ao nosso Deus. E o teu filho está longe. O legado que você está dando para o teu filho é um legado longe da palavra de Deus. É um legado longe da presença de Deus. É um legado longe dos ensinamentos bíblicos. É o que você está deixando para o seu filho, se você não tem
eles estão sendo encorajados a serem Abraão. Saiba disso. Tire essa condenação de você. É possível, certo? Mas eu quero te encorajar que vocês deem um susto neles. Na hora que eles chegarem no gás, dispostos a serem Abraão da geração deles, que vocês peguem e falam: filho, não precisa. Abraão vai ser o pai. Pode ficar tranquilo, que o teu legado vai ser de Isaac, e os teus filhos vão ter o legado de Jacó, e nós vamos multiplicar isso. Eu quero te encorajar, pai, mãe, igreja. Eles estão sendo ensinados a não se vitimizarem, a não te culparem. O ensino para eles lá é: chega de mimimi, chega de culpar pai e mãe, chega de culpar os outros. Olha Abraão. Certo? Eles estão sendo encorajados a isso. Mas dê um susto neles. Chega para eles, eles estão aqui no gás para ser Abraão. Fala para eles: cara, você vai ser mais fácil. Você vai precisar ser só Isaac, porque Abraão sou eu. E eu não sei a tua história. Você talvez teve um Terá na tua vida, como pai. Você talvez está aqui, pela misericórdia de Deus. Algum 100, se é que foi 100 mesmo, entrou no teu caminho, pregou o evangelho e te colocou aqui. Alguém te pregou esse negócio e te trouxe para cá. Mas o legado que você teria também seria totalmente longe daqui. Enquanto eles estão sendo encorajados a serem Abraão, que você se encoraje, saia daqui hoje decidido a recebê-lo com essa disposição, mas a tranquilizá-lo e falar: não, filho, Abraão vai ser o papai, Abraão vai ser a mamãe. Você vai ter o fardo de ser um Isaac, e vão ver os teus filhos vão ser Jacó, e a gente vai multiplicar isso e tomar posse de descendência, porque o nosso Deus é um Deus de gerações, e vai de geração em geração, de geração em geração. Querida, a família tem sido alvo enorme do diabo. O que a gente mais pode fazer é proteger a nossa família. Se você ainda não entendeu qual que é o chamado de Deus para a sua vida aqui, então, o teu ministério, cuide da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Dedique-se a isso. Se você não sabe o que você tem que fazer: mas eu não sei o meu chamado. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Ela está sendo o alvo principal. E eu creio nesses legados. E eu creio que alguma geração vai mudar. Se vocês decidirem: não vou mudar, não vou fazer nada, não, eles vão. Se eles rejeitarem o que estão sendo ensinados, os filhos dele vão. Alguma geração vai parar isso. Alguém vai dar um basta. Nesse legado que Terá daria para Abraão. Algum 100 vai ser enviado na vida de alguém da sua geração. E vai transformar esse legado. Que seja em você. Eles estão sendo estimulados que sejam neles, para não esperar nada de vocês. Mas surpreenda eles. Briguem por isso. Olha que briga boa. Não, eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Filho, me obedeça, sou eu que vou restaurar. Você vai pegar e falar: eu vou puxar isso para mim. Eu creio, queridos, nesses heróis. Eu olho para os jovens, adolescentes, dentro da igreja, eu olho para os jovens e adolescentes na sala de aula, que nem crentes são. São heróis. São os heróis que vão transformar pessoas normais, como a galera da Marvel. Algo vai acontecer, e de repente, essa galera vai turbinar e vai transformar essa terra. Que seja uma transformação que engrandeça e exalte o nome do Senhor. Amém. Quero te pedir para você ficar de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Você comece a falar com Deus, agora. Se você é pai e mãe, que a tua oração agora seja em relação aos seus filhos. Se não é o seu caso,
Que a sua oração seja em relação à nova geração dessa igreja. Se coloque como pai, como mãe, com erros, com acertos, com qualidades, com defeitos, com limitações. Mas se coloque como um pai de herói. Entenda o privilégio que Deus está te dando, querido. Na sua casa, chegará um jovem, um adolescente, que transformará a vida de muitos, que impactará uma geração, e você está tendo o privilégio de ser quem vai educar essa criança, quem vai educar esse jovem, esse adolescente. É esse o privilégio que Deus está te dando, é esse ser que vai chegar na sua casa, com defeitos, com qualidades, com talentos, com poucos talentos. E você como pai, você como mãe, tem a autoridade de dar um destino para ele, um destino de herói, um destino de herói. Espírito Santo de Deus, restaura os pais dessa igreja, restaura a autoridade, restaura a convicção, a identidade de cada pai, de cada mãe. Traz a consciência de quem eles são na vida desses heróis, na vida desses filhos, dessa geração que o Senhor está levantando. Traz a consciência de que eles são transformadores, que eles dão os decretos para o destino desses jovens, desses adolescentes, desses filhos. Traz para eles o privilégio que eles terão de desfrutar da alegria, de ver os filhos deles se transformando reis como Davi, como José, referências como Abraão. Oh Espírito Santo de Deus, restaura essa identidade, restaura as nossas casas, restaura os relacionamentos pais e filhos, para que essa geração, para que essa comunidade cristã, essa igreja de heróis,